Dando continuidade aqui à nossa série Projeto de Vida 2023 de concurseiro, o tema de hoje é: o concurseiro precisa ter base emocional em 2023. Provavelmente você esteja pensando, lá vem mais uma pessoa na internet falar sobre inteligência emocional, não sei o que emocional, já tô careca de saber disso. Mas tá, como é que eu resolvo esse problema? Como eu consigo lidar com as minhas emoções? O que eu tenho que fazer quando eu estiver num estado emocional de raiva, de tristeza? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre isso daí, voltado para concurso público, para quem esteja estudando para concurso público. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: eu estava lendo esses dias sobre a interligação que tem o nosso emocional com o nosso aprendizado, com o nosso cérebro. E curiosamente, eu vi que vários cientistas do mundo inteiro, cientistas atuais, isso é importante dizer, eles chamam esse fenômeno de o nosso cérebro é emocional. O que eles querem falar com isso daí? Se você estiver frente a uma carga emocional negativa, isso pode interferir no seu aprendizado. Se você estiver frente a uma carga emocional positiva, isso também pode interferir no seu aprendizado. Em outras palavras, se você começou a estudar e o seu cérebro ele começa a reter aquela informação que você esteja estudando numa memória de curto prazo, por exemplo. A memória de curto prazo, em alguns momentos, ela dura cerca de 6 horas, segundo estudos atuais científicos. Ela demora 6 horas para ficar ali no nosso cérebro, ok? Sendo que existem outros estímulos que nós podemos fazer para que essa memória de curto prazo, essa informação que esteja na memória de curto prazo, ela não venha evaporar, ela não venha sumir, e a gente consiga convencer nosso cérebro que aquela informação é importante e ela venha ficar lá na memória de longo prazo. Na memória de longo prazo pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Por exemplo, se você teve um trauma há 10 anos atrás, provavelmente, se esse trauma foi muito forte e você deu um significado muito grande a esse trauma, deu uma intensidade muito grande a esse trauma, até hoje você se lembra em detalhes desse trauma. Em outras palavras, você conseguiu convencer seu cérebro que essa informação lá atrás desse trauma era importante, embora seja negativa, e ele condicionou, acomodou essa informação lá na memória de longo prazo, que passaram-se 10 anos e você continua lembrando disso daí. Olha que beleza você tentar fazer isso no ponto positivo, das informações que você esteja estudando, que você esteja lendo para o seu concurso. Olha que beleza. Se você conseguir dar o mesmo significado que você deu a um trauma negativo, a uma informação que você esteja precisando gravar para o seu concurso, nossa, é o melhor dos mundos, porque vai ficar lá na memória de longo prazo há bastante tempo e você vai conseguir utilizar no momento certo, ali no dia da prova. Bem, voltando aqui ao que a gente estava falando. Como o cérebro é emocional, de acordo com alguns cientistas, e a memória de curto prazo demora no máximo 6 horas, se você conseguir convencer seu cérebro a aquela informação ficar na memória de curto prazo, ok? Sendo que nesse período de 6 horas vier um forte estresse emocional,
Por exemplo, alguém te liga falando uma tragédia com um familiar seu, um ente querido seu, ou você recebe uma notícia ruim em relação à sua vida financeira, sua vida sentimental. Aquilo que você estudou há 3, 4, 5, 6 horas atrás tende a evaporar porque você foi exposto a um estresse externo emocional negativo que fez com que aquilo abalasse o seu cérebro, e aquela informação que ele queria consolidar na memória de longo prazo, ele já não vê como tanta importância a esse estresse externo, e ele prefere evaporar aquela informação positiva que ele queria consolidar, que eram os seus estudos, e colocar no lugar daquilo que era importante para você, para sua prova, esse estresse negativo, esse trauma que você teve, essa tristeza que você teve nesse período aí de 6 horas que você estava estudando. Olha a importância que tem de você manter o seu estado emocional em ordem. Olha a importância. Já pensou não, vou trazer um exemplo clássico aqui. Já viu aquele sujeito que de manhã ele tem uma carga emocional negativa pesada, ruim, né? E isso é rotineiro dele. Quando chega à tarde, idem. Quando chega à noite, idem. Supondo que ele tenha uma carga emocional muito também pesada, negativa, apenas à noite, mas ele estudou à tarde ou ele estudou de manhã, provavelmente esse sujeito ele não vai conseguir guardar muita coisa. Por quê? Porque a memória de curto prazo ali está naquele prazozinho de 6 horas, né? Não é cravado esse prazo não, ok? Isso aí é para você ter um parâmetro de quanto tempo ali perdura uma informação na memória de curto prazo, ok? Então, se todo dia ele está exposto a um estresse externo negativo, um estresse emocional negativo, todo dia ele está exposto a isso, e todo dia ele estuda, esse sujeito ele tende a guardar menos informação. Aí lá na frente ele vai se questionar, ele vai falar assim: cara, eu estudo todo dia, mas eu não consigo guardar muito o que eu estudo, eu esqueço muita coisa. Por que ele esquece muita coisa? Exatamente por isso que eu te falei aqui agora, ok? Agora, lógico, tem uma explicação mais aprofundada, científica, que o nosso processo bioquímico do nosso cérebro ativa isso, ativa aquilo e tal, mas a grosso modo é exatamente isso que eu estou te falando. Qual é a conclusão que eu cheguei disso daí? A conclusão é que quanto mais você conseguir deixar o seu emocional em ordem, melhor para o seu aprendizado. Porque como o emocional ele interfere no seu aprendizado, no seu cérebro, isso significa que se você conseguir deixar o seu emocional em ordem, se você conseguir estar sempre num estado de felicidade, lembrando que felicidade é um estado e a gente busca a cada minuto, a cada segundo. Não existe isso, consegui ficar feliz agora, então vou ficar feliz o ano de 2023 todinho. Não existe isso. Felicidade é um estado o qual você tem que, minuto após minuto, estar procurando ficar nesse estado. Então a dica desse vídeo se eu sei a partir de agora que o meu emocional está interligado ao meu processo de aprendizado, eu vou procurar a partir de agora me estressar o mínimo possível para que eu possa render mais nos meus estudos, para que eu possa gravar mais do que eu estou estudando, para que eu possa reter mais do conteúdo que eu estou lendo.
Quando eu vou correr de problema, é o famoso eu vou correr de problema. Né? Então, se você estiver estudando para concurso público, primeira dica que eu lhe dou para o ano de 2023: corra de problemas que você conseguir correr. É lógico, né? Tem problemas que não tem jeito, você vai ter que se acostumar com aquele problema e bola para frente, né? Não tem como. Por exemplo, você teve um filho, o seu filho nasceu especial. Cara, tu vai ter que se acostumar com esse tipo de problema, dia após dia, não tem pra onde correr. Agora, se você tem um amigo que só te traz problema, se você tem uma amiga que só te traz problema, pô, meu irmão, corre disso. Se você está inserido num contexto onde você só fica aborrecido, você só fica chateado, e você pode sair daquele lugar ali, daquele ambiente. Corre daquele ambiente, vai fazer bem para o seu processo de aprendizado. Se você estiver trabalhando num setor, lá no seu trabalho, está trabalhando num setor que é um estresse absurdo, cara, todo dia você chega de cara emburrado em casa, brigando com a sua esposa, com o seu marido, todo dia você fica estressado. É um ambiente que você pode sair dali? Você consegue conversar com fulano e Bertano e sair daquele ambiente? Corre desse ambiente. Corre, porque isso vai fazer bem para o seu aprendizado. Isso vai fazer muito bem para você, para o seu desenvolvimento cognitivo, ok? Supondo que você seja militar, igual eu era. Acontecia isso muito comigo, isso daí. Hoje eu me arrependo. Eu estava apertado de dinheiro. Primeira coisa que eu lembrava, vou tirar serviço para os outros. Cara, eu ia lá e pegava aquela merrequinha e eu tirava serviço para os outros. Cara, eu me arrependo absurdamente hoje. Se eu pudesse voltar atrás, cara, eu voltaria. Isso aí é a maior burrice que você pode fazer hoje para sua vida. Tá, tu tá falando isso aí, mas tu vai pagar minhas contas? Eu tô tirando serviço porque eu tenho que pagar minhas contas. É outra burrice. Você se envolveu numa parada, você está gastando mais do que você ganha, você está vivendo uma coisa que você não pode viver, por isso que você está enrolado. Você estando enrolado, você vai sair para fazer raiz. Olha só, o cara que é policial é danado para fazer isso, cara. Eu não conheço um policial hoje que não faz raiz, por exemplo. Logo, ele está procurando problema para a vida dele, pô. Pô, mas tu vai pagar minhas contas? Cara, reduz o seu padrão de vida. Pô, seu objetivo fim agora, seu objetivo não é passar em um concurso? Supondo que você seja policial militar, policial civil, enfim, se é algum tipo de policial. Aí você quer passar para a Polícia Federal. O seu objetivo de vida hoje é passar para PRF ou PF. Se o seu objetivo de vida central hoje é esse, cara, tu vai ter que entender isso que eu tô falando aqui nesse vídeo, cara. Porque quanto mais você ficar em estado emocional de estresse, pior para os seus estudos. Mas eu estudo todo dia. Beleza, você estuda todo dia, você está tentando reter aquele conteúdo, você jogou aquela informação para a sua memória de curto prazo, mas frente a estresses externos, esses estresses externos tende a fazer com que o seu cérebro evapore aquela informação importante que você absorveu estudando e armazenar em arquivos esse estresse aí que você teve, cara. Se você conseguir entender isso, você vai começar a pensar em parar de fazer raiz, parar de tirar serviço para os outros. Quem está falando aqui, cara, fazia isso. Eu me arrependo absurdamente hoje. Depois que eu comecei a estudar o processo de aprendizado, eu comecei a ver a besteira que é ficar tirando serviço para os outros. Repito, você deve estar pensando assim, você vai pagar minhas contas? Você vai pagar minhas dívidas? Você está querendo me dar sermão aí que eu tenho que parar de fazer raiz, tenho que parar de tirar serviço? Mas, pô, e aqui? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou pagar meu plano de saúde? Irmão,
se o seu objetivo de vida principal no momento é passar em outro concurso, diminua o seu padrão de vida. Diminua o seu padrão de vida. Não tem o que fazer. Se você ganha, sei lá, 7 mil reais, se você ganha 5 mil reais, se você ganha 9 mil reais, você é policial, por exemplo, cara, tu vai ter que diminuir o seu padrão de vida, vírgula, se o seu objetivo fim agora for passar em outro concurso público. Se não for, esquece tudo que eu tô te falando aqui, tá? Mas é o que tem para hoje. O seu cérebro funciona assim, a não ser que você consiga ter outro cérebro. Outro cérebro no sentido de que ele vai bloquear todos os estresses emocionais que você vai ter, e isso não vai interferir nos seus estudos. Mas partindo do princípio que você é da mesma raça humana do que eu provo para você que o seu cérebro ele fica prejudicado frente a estresses emocionais que a gente tem ao longo do dia. Então, quem estiver estudando para concurso público tem que dar um jeito de se estressar o mínimo possível. Não tem como estresse zero, isso aí não existe. A vida é assim. Você sendo da segurança pública, você sendo da área administrativa, você sendo empresário, você sendo desempregado, você sendo da CLT, você sendo profissional liberal, não interessa. Todo mundo vai ter estresse. Mas, se você estiver estudando para concurso público, você precisa construir uma base emocional no ano de 2023 para que os seus estudos eles venham a alavancar. É o que tem para hoje. Não fique bravo comigo se você não gostou do que eu falei aqui, mas é o que tem para hoje. O seu cérebro funciona assim, e quando você entende como funciona o seu cérebro, você vai fazer de tudo para que essa máquina esteja funcionando a todo vapor para te ajudar a reter a informação que você precisa e chegar no dia da prova você marcar o seu X no lugar certo e assim realizar o seu sonho de ser aprovado no concurso o qual você almeja. É isso. Então, crie uma base emocional. Para criar uma base emocional, comece fazendo de tudo para correr de estresse, para correr de emoções negativas. Faça de tudo para isso. Se você começar a partir de hoje fazendo isso, com uma meta semanal, por exemplo, durante 7 dias aqui eu vou fazer de tudo para não ter esse estresse emocional. No final do 7º dia, você me manda lá um direct no Instagram, @profportuguesadsoares, @profportuguesadsoares, falando da sua experiência. Você vai falar assim, cara, realmente eu rendi muito mais essa semana porque eu adotei essa metodologia. Eu criei uma base emocional e eu comecei por essa dica que você deu aí. Corri de problema, corri de estresse. E cara, minha semana de estudo foi muito melhor do que as outras semanas que eu vinha tendo aí. Eu estudei menos, em menos tempo, e eu absorvi muito mais conteúdo do que eu estava, do que o meu passado. Eu estava estudando muito mais horas antes, sendo que agora eu estou estudando menos horas e retendo mais conteúdo só por causa desse detalhe aí. Eu fiz uma lista de tudo que me estressava durante o dia, comecei a me afastar disso e isso fez com que os meus estudos rendessem mais, beleza? Então a dica desse vídeo para o ano de 2023 é: crie uma base emocional para que seus estudos alavanquem. E comece por essa dica que eu dei nesse vídeo, beleza, pessoal? Tamo junto, misturado, e até o vídeo de amanhã, até 31/12/2022, eu vou subir um vídeo aqui que eu julgo ser importante, sobre um tema que eu julgo ser importante, que inclusive, todo vídeo que eu subo aqui, né, dessa série aqui que eu tô falando pra você, eu adoto na minha rotina, eu adoto no meu dia a dia. Quem me conhece sabe. Tem amigos meus que falam assim: ih, rapaz, esse maluco aí não quer saber de problema não. Não vai levar problema pra esse cara aí não, que esse maluco aí não quer saber de problema não.
Todo mundo, os caras que me conhecem de perto sabem, cara. Eles já falam assim, ó, não adianta não, esse negão aí, meu irmão, ele tá correndo, ele corre de problema igual o diabo corre da cruz. É isso aí mesmo. Por quê? Porque eu sei que isso afeta no meu aprendizado. Agora, eu busquei base científica para fazer esse vídeo aqui e trazer para você, ok? Tamo junto e misturado e até o próximo vídeo.